Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a segunda discussão dessa nossa unidade, né, que é basicamente sobre os conflitos aí que nós percebemos na formação da sociedade industrial. Na semana passada, a gente focou um pouco na questão do movimento operário, da fundação, aí, as bases do pensamento socialista do século XIX. Falamos um pouco também da Associação Internacional dos Trabalhadores, da Comuna de Paris, né? Então, focamos na discussão no que diz respeito ao movimento operário, a essa classe, ao operariado. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho também do operariado, mas vamos falar também da burguesia, né? A difícil conceituação que é em torno desse termo, né, de burguesia. Não vou dar uma resposta definitiva, apenas apresentar um pouco da discussão, que vai ser a discussão desse vídeo agora. E depois falaremos com base nos materiais que estão no livro de História Contemporânea, né, sobre os textos e esses documentos, que se tratam da Revolução de 1830 e das revoluções de 1848. Okay? Então, serão 3 vídeos nessa unidade, como é de praxe, né? Esse primeiro eu vou focar um pouco a discussão na questão das transformações e do processo de complexificação social pelo qual a Europa passa, posteriormente o mundo passa, conforme se consolida o modo de produção capitalista e os regimes políticos a ele correspondentes, né? Então, nós já discutimos, né, nas unidades anteriores um pouco a respeito dessas grandes transformações da era industrial. Nós falamos sobre a questão da ideia que o Hobsbawm traz da dupla revolução. Por um lado, as transformações de ordem política, que está ligado à Revolução Francesa, e a segunda, a questão da Revolução Industrial, né, que transforma o mundo do ponto de vista econômico, mas que são relações sempre muito linkadas, muito próximas aí uma das outras. Um outro aspecto que nós não chegamos a conversar muito, mas que o Hobsbawm também aponta, é a questão do crescimento populacional constante, que isso se dá na era contemporânea, né? Então, esse aspecto do crescimento populacional que, inclusive, contrariou a perspectiva do Malthus, né? Que considerava que o crescimento populacional geraria, inevitavelmente, um descompasso entre a capacidade de alimentação da população e a capacidade, ou melhor, e o crescimento populacional, que tornaria a fome inevitável, né? A produção de alimentos não poderia acompanhar esse crescimento populacional e nós hoje sabemos que isso não procedeu. A produção de alimentos, embora haja fome no mundo, a produção de alimentos cresceu significativamente, né? Mas vamos focar agora na discussão que é a que eu quero dar destaque nesse primeiro vídeo, que é a respeito do processo de complexificação social da idade contemporânea. Quando eu estou falando de complexificação social, né, eu estou falando de um processo em que a sociedade torna-se mais complexa, né? Isso quer dizer que cada vez mais a gente tem sujeitos, grupos sociais, ocupando diferentes funções, desenvolvendo diferentes visões de mundo, entrando em conflito, disputando, manifestando seus interesses politicamente. Então, eu vou citar aqui um trecho do Paulo Macri. Há um tempo atrás eu trabalhava, né, com um artigo do Paulo Macri, mas hoje eu vou apenas apontar algumas questões gerais que eu acho que são relevantes para esse momento aqui do debate. Esse trecho aqui eu vou ler porque ele é bem interessante para a gente observar esse processo de complexificação. O que ele diz, né? O que havia sido, durante séculos, um arquipélago de proprietários de terras camponeses, torna-se uma sociedade complexa. No caso, está se referindo à sociedade europeia em transformação, pautada na diversidade e na estratificação, e na qual é mais fácil a mobilidade social, isto é, a passagem de pessoas, famílias, grupos de uma condição social para outra. Então, o que o autor aborda aqui é justamente essa questão de que as transformações geram a possibilidade, em algum nível, de mobilidade social, que nós sabemos que é muito limitado, né? Já conversamos sobre as ilusões da meritocracia, apesar da meritocracia estar aí presente como uma visão de mundo recorrente nos nossos dias, ela tem uma série de limitações, né? Não se considera
o ponto de partida como essencial, né? Mas, de fato, comparado com a sociedade do antigo regime, aquela sociedade pré-revolução francesa que nós conversamos, a gente vive num mundo em que a mobilidade social é bem mais possível, uma vez que a gente tem, do ponto de vista formal, pelo menos uma igualdade jurídica em relação às pessoas, né? Então, como eu falei, do ponto de vista formal, a nossa sociedade é mais igualitária. No entanto, a gente percebe também, em relação a aspectos econômicos, essa igualdade ela não se manifesta. E esse período aí especificamente, os abismos sociais vão cada vez ficando mais evidentes, cada vez se acentuando mais, né? Conforme a gente tem o processo de industrialização, a gente tem também a difusão do consumo de massas, que nós observamos começa lá na Inglaterra, com a criação daquele mercado consumidor de pessoas expropriadas, e a gente tem a criação desses diferentes grupos sociais que são novos, né, que é a figura do industrial, do empresário e dos operários de fábrica. Então, isso é uma característica nova e que vai estar presente nessas sociedades industrializadas a partir de então, a partir do século XIX. Então, como nós observamos anteriormente, né, uma vez que a gente tem um sistema em que a extração dos excedentes é puramente econômica, a gente tem também a criação dessas novas entidades coletivas que seriam as classes sociais. A discussão sobre o conceito de classe ela é muito complexa, né? Existem historiadores que consideram que o conceito de classe ele apenas pode ser empregado no contexto capitalista, né? Então apenas as sociedades capitalistas teriam classes sociais, uma vez que as classes sociais elas são definidas a partir dessa posição econômica e a partir de uma possibilidade, ainda que bastante limitada, de mobilidade social, né? Então a classe seria um fenômeno, seria uma organização em forma de grupo social específica às sociedades capitalistas. E outros momentos da história, outros períodos da história, teriam outras formas de estratificação social. Por exemplo, o período do antigo regime, né, e a própria Idade Moderna, em certa medida também a Idade Média, a gente teria a divisão estamental. Então, a gente não teria classes, mas teria estamentos ou ordens. Outras sociedades, como a sociedade indiana, desde a antiguidade, hoje em dia não tem, pelo menos não do ponto de vista formal, mas na antiguidade poderia ser, né, poderia não, estava dividida em castas, né? Então, os historiadores, vários acham importante utilizar esse termo a partir de uma contextualização histórica e que esses termos estariam historicamente delimitados. Outros consideram que classe corresponderia a uma categoria mais geral, e essa categoria mais geral corresponderia às hierarquizações sociais em diferentes períodos, em diferentes sociedades. Então, havendo desigualdade social, haveria classes sociais que se manifestariam de formas mais ou menos fixas, né? Então, por exemplo, a sociedade do antigo regime, em que a gente tem os plebeus, os nobres, né, e o clero, seria uma sociedade também de classes, essa classe se manifestando no formato, né, através dessas ordens que seriam fixas. Então, há diferentes utilizações aí do termo classe, né? Mas aqui, nesse momento, eu estou utilizando o termo classe como correspondente a esses grupos sociais específicos da sociedade capitalista. Okay? E a discussão sobre que classes são essas, ela também é bastante complexa, né? Se a gente pega e faz uma leitura muito literal do Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, a gente vai chegar a uma interpretação de que a sociedade seria dividida em apenas duas classes, ou que caminharia, né, para a divisão em apenas duas classes, que seria de um lado a burguesia, de outro lado o proletariado. Nessa visão,
A burguesia corresponderia aos donos dos meios de produção, né? Ou seja, os donos a todos os instrumentos locais, meios para produzir algo, então as fazendas, ao maquinário, né? Os meios de transporte. Então, esses seriam os donos dos meios de produção, a burguesia. E, de outro lado, que cada vez seria menor, né, na perspectiva marxista, e de outro lado a gente teria o proletariado, que são as pessoas que precisam trabalhar, vender sua força de trabalho para sobreviver. Né? Então, proletariado, a origem da palavra significa aquele que só tem a sua própria prole, né? Que só tem os seus filhos. Essa interpretação, o próprio Marx, em diversas passagens do Capital, ele próprio observa a existência de muitas outras classes. Né? Mas acabou que, de certa maneira, se internalizou e há muitos que defendem a existência dessas duas classes e que as diferentes posições ocupadas dentro dessas classes determinariam frações de classe. Então, a gente teria frações da burguesia, frações do proletariado, e nessas frações teriam características específicas. Né? Então, por exemplo, dentro da burguesia, a gente teria como uma fração dessa burguesia o agronegócio, então os fazendeiros do agronegócio. Outra fração seria os empresários, por exemplo, do ramo dos transportes. Então, a gente teria divisões dentro dessas classes. Eu, pessoalmente, considero bastante complicado essa divisão apenas em duas classes. Né? A nossa sociedade é uma sociedade bastante complexa e, consequentemente, também há muitas e muitas classes inseridas aí e que dialogam, né, e conflituam os seus interesses na nossa sociedade. Mas vou apresentar aqui por alto algumas discussões que caracterizariam essas diferentes classes. O proletariado, muitas das vezes, ele foi tratado como correspondendo simplesmente ao operariado fabril. Tá? Então, durante muito tempo, quando se falava em proletariado, basicamente se referia ao trabalhador de fábrica, o que também é bastante problemático, né? Porque a gente tem várias outras profissões, várias outras ocupações que também desempenham né, funções pagas, assalariadas, né, que trabalham, que vendem a sua força de trabalho. Mas durante muito tempo associou-se o operariado como sendo o representante máximo, né, quase que sinônimo de proletariado, uma vez que entendia-se que era justamente esse operariado organizado em sindicatos, né, em grêmios de fábrica, que seriam responsáveis pela grande transformação social, que era o grande anseio aí do pensamento socialista. Então, cria-se essa identificação de trabalhador de fábrica com o proletariado. Né? Mas eu também considero bastante complicada essa conceituação que limita o proletariado ao trabalhador de fábrica, ao operário. Né? Aqui tem, inclusive, uma figura que eu deveria ter repassado com outra parte do texto, que é uma figura da menina Cosette, né, que é uma dos personagens do filme do Victor Hugo, do livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. Inclusive, eu coloquei um videozinho do trailer, né, da versão mais recente, do filme mais recente, Os Miseráveis, que retrata bastante da realidade desse operariado em formação. Quando a gente for falar da Revolução de 1830, que é o período retratado pelo Victor Hugo no seu livro, a gente vai ver um pouco sobre a questão da situação, a condição de vida aí do operariado e como ele começa, nesse período, a se organizar, a tomar consciência de seus interesses, né, e formar associações e organizações, isso simultaneamente às bases de fundação do pensamento socialista. E, por outro lado, né, a gente teria aí o que seria conhecido como a burguesia e, consequentemente, teria também valores burgueses. Então, o que seriam esses valores burgueses? Por um lado, a identificação de um comportamento racional, utilitarista, né, voltado para aquela lógica que a gente viu na Ellen Wood do improvement, a lógica do produzir para o lucro, ampliar a produtividade, acumular, né, poupar a fim de reinvestir. Então, essas seriam lógicas e valores que estariam aí na base do pensamento burguês. Né?
Tem aquela discussão que vem lá no Max Weber, né, da questão da ética protestante, como que a preocupação fazer o uso, tornar o seu tempo produtivo para Deus também seria, de alguma maneira, semelhante ou se aproximaria da ética do melhoramento, né, da proposta da valorização da produtividade que está presente na lógica capitalista. Né? Então, haveria essa aproximação de uma lógica religiosa a uma lógica capitalista, o que auxiliaria nesse meio religioso a aproximação e a aceitação também de uma nova ética de trabalho, uma nova ética de produtividade, uma nova relação aí com a vida material, né? Então, aquilo que a gente discutiu, aquela questão de como o tempo cada vez mais se transforma em dinheiro, né? Então, otimizar o tempo passa a ser dinheiro. Também no período aí do século XIX, a gente vai ver uma alteração na própria legislação que cada vez mais favorece os interesses dessa burguesia e muitas dessas mudanças no regime político, na legislação dos diferentes países, se dá também através de momentos de conflito intenso, de revoluções, como as revoluções que nós vemos no texto, né, da história contemporânea, e que eu vou tratar mais adiante. Né? Tanto a Revolução de 1830 como a Revolução de 1848, elas são vistas como um período de consolidação das formas políticas e legislativas, né, da burguesia. Né? Então, seria a consolidação dos interesses dessa burguesia, que teria por base a defesa do direito da propriedade privada, da iniciativa individual, né, e vários mecanismos capazes de garantir o controle das chamadas classes perigosas, que seria o proletariado, né, e suas várias frações aí, do proletariado. Então, fosse o proletariado urbano, rural, fosse também o que o Marx chama, em alguns de seus livros, do lumpenproletariado, que são aquelas pessoas que não estão inseridas no mundo do trabalho propriamente, porque são desempregados, porque são mendigos, porque estão aí às margens, mas convivendo aí na realidade urbana, né? Então, são esses grupos que seriam entendidos como as classes perigosas. E é também, principalmente após o período napoleônico, que a gente vai ter a formação, ou melhor, a organização de uma legislação que também favorece um determinado modelo de família, que é bastante distinta da forma como a lógica familiar que preponderava anteriormente. Né? Então, a lógica anterior era uma lógica clânica, uma lógica, inclusive, em que havia uma espécie de chefe da família, que era, em geral, ligado ao primogênito dessa família, e os demais, isso está muito ligado tanto à família a nobre, né, a família nobre, como também aos camponeses, que também tinham essa relação mais clânica, mais coletiva, uma família ampliada. E como é que era? Né? Então, por exemplo, no caso da família nobre, a gente tem o primogênito que vai herdar todas as propriedades e em torno desse primogênito, os demais irmãos, eles orbitam ali, né? Eles ficam ligados a essa figura aí do primogênito. Com o período napoleônico, há uma alteração, né? O Código Civil Napoleônico altera isso, mudando as leis de herança, de maneira que corresponde agora à forma de organização familiar que a burguesia tem. Né? E como é que é essa forma familiar? É basicamente a família nuclear, algo mais ou menos próximo, né, do que nós temos hoje. A gente sabe que esse modelo que se fala de família não é muito correspondente à realidade, especialmente nos dias atuais, mas na época era, né? Aquele padrãozinho, família tradicional brasileira, propaganda de margarina, papai, mamãe e filhinhos, né? Então, esse seria o modelo nuclear burguês e a mudança da legislação de herança altera também ou melhor, favorece a fragmentação familiar, né, a substituição dessa lógica dessa família ampliada e clânica por uma lógica de uma família nuclear, papai, mamãe e filhinhos. Tá? Então, esse é um aspecto interessante. E a respeito dessa família nuclear, né, uma das coisas que é importante observar
é que se anteriormente, no que diz respeito à família patriarcal, a gente tem nessa amplitude, né, nesse laço familiar ampliado, um vínculo que expressa interesses ligados à concentração das riquezas e do poder, né? No caso da família plebeia, essa família ampliada também tinha um sentido prático, utilitário e material, inclusive, que era uma ajuda mútua aí na produção, né? Então, vocês se recordam que antes da gente ter as transformações industriais, a mudança nos ritmos de trabalho, havia uma relação muito próxima, muito íntima com relação à natureza, aos ritmos da natureza, e as pessoas tinham uma economia basicamente de subsistência, produzindo praticamente tudo que elas necessitavam. Nessa realidade, uma família alargada, uma família plebeia ampliada, ela se torna essencial, né, para esse compartilhamento produtivo. Né. No período de consolidação da sociedade industrial e de ascenso da burguesia, modifica-se essa relação. Então, cada vez mais essa família ela se reduz de tamanho, né? Ela se torna essa família nuclear que vai ser mantida com base especialmente na questão desses laços afetivos familiares, né, que vão ter no espaço da família uma espécie de contraponto para o mundo externo, um contraponto ao mundo desenfreado de competição que cada vez mais vai se instaurando a partir da consolidação do capitalismo. Né? Então tem um trecho aqui do Hobsbawm que eu acho muito interessante, que está lá na Era do Capital, e nesse trecho aqui o Hobsbawm fala um pouco de qual seria a função do lar, do espaço doméstico para o mundo burguês. Né? Então ele diz o seguinte: o lar era a quintessência do mundo burguês, pois nele, e apenas nele, podiam os problemas e as contradições daquela sociedade serem esquecidos ou artificialmente eliminados. A família pequeno-burguesa podia manter a ilusão de uma alegria harmoniosa e hierárquica, cercada pelos objetos materiais que a faziam possível. Né? Então eu reproduzi aqui um quadro que eu acho bem interessante, bem ilustrativo dessa família burguesa. Inclusive, é um quadro do período que a gente está abordando, o final aí do século XIX, no caso, mas é um quadro retratando uma família aqui no Brasil. Mas a gente percebe vários aspectos interessantes nessa questão. Acho que a forma como esse quadro está caracterizado, né? O homem à frente da família, essa aparência de harmonia, mas assim, a mulher cuidando das crianças ali, envolvidos numa brincadeira, uma cuidando da outra, e o homem que está ali no meio, confortavelmente sentado à frente, lendo algo que dá a impressão de que ele está fazendo algo sério, né? Então a gente percebe tanto esse princípio da hierarquia familiar, como há uma espécie de sensação de acolhimento, de conforto, né? Esse quadro ele passa um pouco essa sensação. Por isso me fez lembrar muito o texto do Hobsbawm, e por isso eu trouxe esse quadro aí que ilustra uma família claramente bem posicionada materialmente na sociedade. Eu vou pausar porque eu acho que o vídeo já está um tantinho longo. Continua aí no próximo.